Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, dessa vez começando a parte 2 desta primeira parola, parola de 98, dentro do novo tema Igreja, falando Igreja é Quartel. No primeiro bloco, a gente deu uma introdução sobre a respeito de um dos aspectos da vida dentro de um quartel que pode ser replicado isso para a igreja, que é a questão da disciplina, né? Xandão falou a respeito que Paulinho falou da disciplina que leva a uma vida de obediência, e aí o Xandão falou também da desobediência que leva para um lugar de escravidão. Achei muito legal esse paralelo. E agora, nesse segundo bloco, o nosso oráculo já devidamente paramentado. Para a gente entrar nesse segundo bloco, confesso que deu até um medinho, cara, de ver você com essa boina, com essa barbona. Tô meio assustado, Paulinho. Xandão. No reino. Xandão. Pois não, tira essa roupa preta, Xandão. Tira essa roupa preta. Tem mais de 20 anos, né? E agora, nesse segundo bloco, eu quero puxar uma pauta. Vou ter que parar para ir que o Paulinho colocou no primeiro bloco. Achei muito bacana a gente, de repente, usar esse segundo bloco inteiro para falar sobre isso. Quando você pensa, Paulinho, a respeito do chamado de Gideão, né, e o chamado de Davi, né, que são duas pessoas que foram chamadas para ser homens de guerra, e no momento do chamado eles não se pareciam com absolutamente nada como homens de guerra, né? Eu percebo outras pessoas na Bíblia que são colocadas por Deus na linha de frente de batalha e que naquele momento não se parecem nada com o que vão se tornar, né? Moisés é um outro caso desse, né? O próprio Josué é um outro caso desse. Então, assim, a gente vê que a formação do soldado, quando Deus levanta esses homens e mulheres também, né, para se tornarem soldados, no momento do chamado eles não são exatamente isso, né? O que me traz na mente, para quem está acompanhando a gente, tanto em vídeo como em áudio, aquela falsa ideia de que eu já preciso ser alguma coisa para poder entrar na igreja. Não, eu vou para a igreja quando estiver forte, ou eu vou na igreja quando estiver preparado, ou eu vou na igreja quando eu me tiver mais adequado, enfim. Gente, é exatamente o contrário, né? Deus chama a gente exatamente no momento que a gente não é, para poder, dentro da igreja, preparar-nos para que a gente se torne alguém, né? Então, acho que, Paulinho, podia começar com essa perspectiva de processo, né? Acho que é importante a gente falar desses processos. Homens e mulheres que passaram por um processo de transformação para se tornarem pessoas de guerra. Arthur, tem um texto que a gente usa muito, e a gente passou por ele. O Edson, ele fez uma baita de uma explanação sobre esse texto, que é o texto de Efésios capítulo 6, que eu acho que dá muito para nós, não apenas a ideia da batalha, que é real, mas dá para nós essa ideia do processo, né? O texto, ele diz, sede fortalecidos o Senhor na força do seu poder. Eu estou lá a partir do 10, né? Efésios 6 a partir do 10. Revestidos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está falando de armadura, a gente já falou sobre isso. A armadura não é roupa de passeio, não é roupa de festa, é roupa de guerra, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, nas forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A palavra, ela fala para a gente se preparar na expectativa do que vai vir. O Gil Gabriel me disse assim, pai, o que aprende no exército? Falei, bom, você aprende a defender a nação. Ele fala, defender a nação do quê? Eu falei, de invasões
de nações inimigas. Ele falou, significa guerra? Eu falei, mais ou menos. No exército se aprende guerra. Ele falou, então vai ter guerra? Eu falei, não. Ele falou, mas você foi para o exército para quê? Daí eu peguei a deixa dele e falei, eu fui para o exército para aprender guerra. Ele falou, mas vai ter guerra? Não, filho, não vai ter. Então aprende para quê? Eu falei, aprende para que, se tiver, você saber o que fazer. Né? É exatamente isso que a palavra está dizendo aqui. A palavra está dizendo, olha, se prepare, porque na hora que chegar, quando chegar, na ocasião que chegar, não chega com aviso. O dia mau ele não avisa, ou não necessariamente avisa. Né? O dia mau ele simplesmente acontece. Ele acontece a partir de um acidente, ele acontece a partir de uma notícia ruim, ele acontece a partir de um emprego que o sujeito perdeu, ele acontece através de uma descompensação emocional, ele acontece através, enfim, de inúmeros motivos. E quando o dia mau chega, se há um revestimento anterior, fica mais fácil de enfrentar a dificuldade nesse momento. Qual que era a grande experiência bélica de Davi, quando Davi se apresenta para lutar contra Golias, depois de 40 dias de Golias afrontando o exército todo de Israel? Né? Davi chega para Saul e fala assim, eu vou descer lá brigar com esse grandalhão. E o Saul fala assim, qual que é a tua experiência de briga, de guerra? Ele falou, já matei um leão, já matei um urso. O Saul fala, serve. Né? A grande experiência bélica de Davi não tinha nada a ver com guerra, não tinha nada a ver com batalha. Davi ele era tão guerreiro, tão guerreiro, tão guerreiro, só que até a frase de batalha, o grito de guerra que ele dá, ele copia do Golias. Golias fala, moleque, daqui a pouco eu vou jogar o teu corpo para ser comido pelos bichos. Aí o Davi fala, Davi não tinha um grito de guerra preparado, então ele pega o mesmo grito de guerra do Golias e fala, não, eu que vou jogar o teu corpo para ser comido pelos bichos. Né? Nem isso ele tinha. Ele não tinha nada de guerreiro. E quem que esse cara se torna mais tarde? E por que ele se torna o que ele se tornou? Porque para cada batalha, por mais que ele tenha entrado na Bíblia, vivenciando uma batalha, para cada batalha ele voltava no ambiente do preparo básico. Diz a palavra que Davi perguntava para Deus, Senhor, se eu subir contra os midianitas, se eu subir contra os amalequitas, se eu subir contra não sei quem, o Senhor vai me dar vitória? E às vezes o Senhor falava assim, vai porque essa guerra é tua. E às vezes o Senhor falava, espera mais um pouco porque ainda não está na hora. Ele andava no conselho do Senhor. E pelo fato dele andar no conselho do Senhor, aquilo que o Xandão falou no primeiro bloco, fazendo aqui, o Xandão pegou o gancho do que eu falei, agora eu pego o gancho do que o Xandão falou pegando o gancho do que eu falei. Né? Eu disse, olha, se há disciplina, há vitória. O Xandão falou, se há indisciplina, há derrota. E o Davi é uma evidência disso. Alguém que anda na disciplina do que Deus estabeleceu e ele vai vencendo. Ele vai logrando êxitos, colecionando vitórias, justamente por andar no conselho daquele que, desde a primeira batalha, Davi já disse, você, Golias, vem para cima de mim com espada e escudo, mas eu vou para cima de você com uma estratégia diferente. É o Javé Tsevaot, o Senhor dos exércitos que está me enviando, eu vou em nome dele. E isso foi na primeira batalha? Não, isso foi em todas as batalhas que Davi encarou. Em todas que ele enfrentou. Até quando o Davi não era mais um menininho de sardas no rosto, cabelos ruivos e boa aparência, mas quando ele já era o rei, o herói de guerra, o cara do trono e a linha de frente de batalha, até quando Davi se torna o soldado experiente, ele volta no lugar do treinamento, da experiência, da aquisição de estratégia, ele volta para os pés do Senhor. Né? Então não existe, eu costumo dizer o seguinte, fazendo uma analogia rápida aqui, converso muito com alguns ministros de altar da igreja, e um deles um dia falou assim, pastor, você ainda sente aquele friozinho na barriga quando você vai subir no altar para pregar?
E eu disse para esse ministro o seguinte: no dia que eu não sentir mais esse friozinho, eu não sirvo mais para subir no altar. No dia que eu sentir que eu estou pronto, preparado, e que eu sei o que eu vou fazer lá em cima, né, que eu fiquei bom no que eu vou fazer lá em cima, significa que Deus se tornou insuficiente para mim. Então eu não sirvo mais para o altar. Eu não quero que esse dia chegue, eu luto para esse dia não chegar. Eu cultivo a minha vida sempre voltando ao lugar da experiência, da aquisição de experiência, dizendo: Senhor, é para ir por aqui ou é para ir por lá? Justamente para que eu não provoque a chegada de um dia que eu não quero que chegue. O dia que eu acho que eu sei qual é a estratégia. Né? É o que Davi fazia e é o que eu creio que todo soldado de Cristo deve fazer. Oxã, quero pegar uma ilustração que você usou aí do escoteiro, né? Você que foi escoteiro. E eu tava lembrando aqui de um desenho, cara, animado, chamado Up. Então, talvez muitos já lembrem desse Up, que era do seu Frederiksen, que tinha aquela casa que subia com balões, né? E aí tinha um menininho, que era um escoteirinho, que andava com ele. E uma coisa que eu acho muito legal daquele desenho, cara, é que os escoteiros, eles têm aqueles patches, né, que vão sendo presos na roupa conforme algumas atividades que eles vão fazendo, conforme algumas habilidades que eles vão conquistando, né? Você que teve essa vivência de escoteiro, podemos usar essa analogia, cara, exatamente nesse sentido, assim, de coisas que nós vamos buscando, não só de teoria bíblica, mas principalmente de prática com Deus, que vão dando para a gente essas habilitações para poder viver algumas experiências? Arthur, a gente pode sim. Corrigir aqui, ó. Deixa eu só corrigir aqui aqueles adesivinhos se chamam especialidades. Eu fui escoteiro também. Olha aí, Pablito. É isso aí mesmo, é especialidades. No Brasil, até onde eu não sei, fora do Brasil, é colocado na manga, né? Então você vai fazendo pequenos cursos assim, você vai estudando e vai ter aquela prova que você vai fazer, e se você passar, você recebe esse distintivo que vai, de alguma forma, identificar no teu uniforme que você tem as especialidades. Essa é uma boa analogia, né? Que conforme a gente vai tendo aprendizado na prática, né? A gente tem essas especialidades espirituais cravadas em nós. E uma outra que eu acho que o Paulinho vai lembrar disso, a formação de uma patrulha escoteira. Na frente você tem um monitor e no último lugar você tem um submonitor. São as duas pessoas com maior autoridade dentro de uma patrulha. Mas quando você olha os que estão no meio, se tiver ali 4 no meio, 3 no meio, o primeiro depois do monitor é o recruta zero. O segundo é o segundo mais velho. O terceiro é o mais velho antes do submonitor. Então, existe toda uma estrutura ali, existe todo um significado na estrutura da formação da patrulha, né? Então, se a gente olhar tanto a especialidade quanto isso, a especialidade vai servir para justamente mostrar para a gente que a gente vai passando. Algumas pessoas vão ter a especialidade de cura, de libertação, outros só da pregação, né? A gente vai pegar esse tipo de coisa dentro do reino, né? Algumas pessoas têm interpretação, a gente pode ir para dons, né? Ministérios, nesse sentido. E na patrulha a gente vai trabalhar a hierarquia, né? Como tem dentro do exército, a gente vai trabalhar a patrulha, ela é uma hierarquia, ela vai estar o principal na frente, aquele... Por que o mais novo logo atrás? Porque o mais experiente, ele tem a bagagem para proteger e para ensinar o mais novo. O mais novo, normalmente, é o cara que vai abrir o buraco nos acampamentos para fazer latrina, para levantar uma mesa, um fogão, mas ele também é o cara que ele é protegido justamente por ele não ter tanta experiência. E dentro da igreja, a gente acaba seguindo mais ou menos essas coisas para as pessoas ir pegando experiência, né? Agora, eu gostei da comparação de Davi, porque Davi, ele era um cara que nem o Paulinho falou, ele voltava para o Senhor, né? A grande diferença é que ele tributava toda a honra a Deus, ele sempre estava nos pés do Senhor, mesmo quando ele errava. Quando ele errou, Natan vai e repreende, ele já cai de joelho ali, sou eu esse homem.
Então, ele também não esconde, né? Quando você vai para Saul, Saul dá desculpa. Então, justamente acho que o segredo de um homem de Deus, de um soldado de Cristo, é estar nos pés do seu general mesmo, ali aprendendo, e cada um vai ter a sua formação. Davi foi dessa maneira, né? Num período em que o profeta é levantado, Samuel é levantado porque a voz de Deus já era quase que nula, já quase não existia, não era isso que vai dizer a palavra. Vem o primeiro rei depois de Samuel, e é um cara que não acaba agradando ao Senhor, né? E aí Davi está sendo treinado lá atrás das malhadas. E aí quando a gente vai para Josué, que aí eu não lembro se foi o Paulinho ou se foi você que citou, Josué já é um outro treinamento. É um cara que está acompanhando Moisés, ele está lá na porta da tenda, Moisés saía, ele ficava lá. Então, quando Moisés sai, morre, ele já está treinado, diferente de Davi. Então, o que a gente precisa entender também é que cada um vai ter seu treinamento, né? Mas qual que é o que eles têm de similar? Os dois estavam sempre nos pés do Senhor, né? Uma coisa que você falou, Xan, que me veio aqui no coração agora, como é importante para uma igreja ter um lugar de acolhimento adequado para aqueles que estão chegando. Você estava falando da patrulha, né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição. O importante é a igreja estar estruturada para receber esses recém-chegados, né? E ter uma estrutura de ensino adequada para que eles possam ser treinados, capacitados e, principalmente, né? E aí eu quero usar essa visão da patrulha e do exército, por que não? Posicionados no lugar correto. Quando a gente consegue identificar no soldado qual é a habilidade dele, aí a gente pode usar a palavra dom, a gente pode usar a palavra aqui de chamado, ofício ministerial, enfim, existem muitos termos que a gente pode usar, mas quem está observando esse recruta dentro do quartel tem que ter o discernimento e falar assim, não, esse cara aqui ele vai ser um arqueiro, esse cara aqui ele vai ser um cavaleiro, esse cara aqui vai ser um operador de canhão, esse cara aqui vai ser um cara da infantaria, enfim. A habilidade de quem está recebendo e instruindo esses recrutas é muito importante, mas preparar esse lugar de acolhimento para que esse recruta seja inserido num contexto de treinamento é fundamental. Eu achei muito bacana essa tua ideia da tua fala, aliás, desculpa, do posicionamento dentro da tropa, porque me fala exatamente de um lugar de acolhimento e preparar essa estrutura para receber as pessoas. Mas eu queria chegar ao final desse segundo bloco, trazendo uma palavra para a gente de meditação, e aí até para a gente não ficar na conversa teórica, que eu acho que esse que é o nosso objetivo, né? Para você que está chegando numa igreja agora, ou você que já está numa igreja há bastante tempo, o que a gente quer deixar para você de palavra nesse bloco é a seguinte coisa: não olhe as pessoas como se já fossem soldados prontos. Todos nós estamos em treinamento, cada um numa etapa maior, uns numa etapa maior, outros numa etapa menor, uns mais avançados, outros ainda iniciais, uns capazes de carregar maiores pesos, outros menores pesos, mas o fato é que todos nós estamos em treinamento. E se a gente não tem essa visão correta dentro da igreja, a gente acaba se colocando num lugar, muitas vezes, de juiz, né? Olhando o outro, dizendo assim, olha, esse aqui não está pronto, esse aqui não está preparado, esse aqui não serve para isso aqui. Não, muito pelo contrário. Da mesma forma que Deus chamou Davi, chamou Josué e chamou Gideão, quando ainda não estavam no momento adequado, todos nós estamos passando por esse processo. Então, tenha esse olhar de misericórdia, tenha esse olhar de compaixão pelas pessoas e entenda que todos nós estamos dentro do mesmo quartel, sendo preparados para a mesma guerra, só que cada um numa posição estratégica diferente. Certo, meninos? Certíssimo. Então, vamos chegar aqui ao final desse segundo bloco
da Parola 88, a primeira dentro do tema igreja, falando nessa semana especificamente a respeito de igreja como quartel-general. Muito obrigado, seu 04, muito obrigado, seu Oráculo. Sabadão estaremos de volta para fechar essa roda de Parola 2D, diretamente dos nossos estúdios home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e Vila Aurora, que fica em São Paulo, capital, que é muito mais importante falar Vila Aurora do que falar São Paulo. É nóis! Um grande abraço, até sábado, se Deus quiser. São Paulo é o quintal da Vila Aurora, velho. É a antessala do céu.